Reis, capítulo de número 21. Aleluia. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo de número 21, aonde tem por título aqui Acabe e a vinha de Nabote. Maravilha de Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem achou, glorifica o nome do Senhor. Amém. Quem não achou, diga: espere por mim. Aleluia. Vamos esperar com a graça do Senhor. Nós vamos lá aqui. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo de número 21. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Tem alguém ainda? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu, depois destas coisas, tendo Nabote, o Jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha, melhor. Ou, se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Novamente aqui o verso 3. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Amém, igreja? Tome o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, na quinta-feira, quando a minha esposa chegou em casa, eu perguntei para ela, falei assim: meu amor, qual que foi a palavra do culto de hoje? Porque eu sempre pergunto para ela: como é que foi o culto hoje? Foi bem? Ela falou: não, foi muito bem o culto. E a palavra de hoje? Ela falou assim: o pastor pregou sobre a vinha de Nabote. Eu falei: Senhor, há muitos dias atrás, eu estava lendo a palavra do Senhor na minha casa, e essa palavra ela veio forte dentro do meu coração. Aleluia. E eu guardei essa palavra: Senhor, a primeira oportunidade que eu tiver de pregar a tua palavra, vai ser essa a palavra. Glória. Porque eu sei que quando Deus marca o dia do culto, Ele traz as pessoas certas para ouvir a palavra. Porque muitas vezes não é você que está passando por isso, mas é alguém que está lá. É alguém que está precisando lá, mas Deus usa a minha e a tua vida para libertar, salvar e curar quem está lá. Aleluia. E quando ela me falou que a palavra foi a vinha de Nabote, eu falei: Senhor, eu vou, se eu tiver oportunidade, independente do dia que for, eu vou pregar do mesmo jeito. Aleluia. Porque, meus irmãos, nós temos diante da palavra de Deus testemunho que quando Deus Ele quer, fala duas vezes a mesma coisa, é porque Ele tem pressa em fazer algo na nossa vida. Aleluia. É porque quando Deus Ele diz assim, quando Ele diz Abraão, Abraão, era coisa com urgência que Deus queria fazer. Então eu creio que nesta noite, assim como Jesus, no culto de quinta-feira, Ele trouxe uma menção sobre a vinha de Nabote, nos dias de hoje, também Deus quer falar com você através dessa mesma mensagem. Mas eu quero dizer para você que Deus hoje, Ele te trouxe aqui para dizer para você que Ele tem sim pressa em salvar um dos teus. Ele tem pressa para libertar hoje a tua casa. Ele tem pressa para libertar, salvar a tua família. Então nessa noite eu quero trazer essa palavra para o teu coração, mas eu quero dizer para você, presta atenção na palavra. Porque, meus irmãos, essa palavra é a palavra que cura, é a palavra que salva, é a palavra que liberta. A Bíblia vai dizer assim, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela pode até doer no começo, mas ela, meus irmãos, ela traz a cura para a tua vida. A palavra, ela dói no momento, mas ela cura a minha e a tua alma. É somente a palavra que tem o poder de fazer isso na minha e na tua vida. E nós entendemos aqui, meus irmãos, no capítulo de Reis, capítulo de número 21. A Bíblia aqui, meus irmãos, ela narra a história da vinha de Nabote. A vinha de Nabote, ela ocorre durante o reinado de Acabe. Quem conhece Acabe sabe. Acabe era um rei corrupto, um rei idólatra, um rei que era envolvido em tudo quanto é tipo de porcaria. E também nós entendemos, meus irmãos, que o negócio agora piora
é quando ele casa com a princesa fenícia, chamada Jezabel. Uma mulher, meus irmãos, tinha um povo que cultuava, um povo politeísta. E este povo era um povo que cultuava todos os tipos de Deus. Aquilo que agradava a eles estavam se adorando, estavam se prostrando diante desses deuses. Então nós entendemos que a partir do momento que Acabe, ele se casa com Jezabel, a cultura fenícia, ela é reintroduzida dentro do povo de Israel. Então a cultura fenícia de adoração, idolatria, prostituição, imoralidade, ela chega diante do povo de Israel. Neste momento, o povo começa, meus irmãos, a se debandar, porque é muito mais fácil eu e você agradar a minha carne, agradar as coisas traseiras do mundo, do que agradar a Deus. E aqui nós entendemos que a situação agora, ela só piora. Se nós analisarmos a Bíblia, nós vemos que Jezabel é símbolo de tudo aquilo que é ruim. Jezabel é símbolo de prostituição, idolatria, perseguição, porque era uma mulher que gostava de perseguir aquele que pregava a verdade. E nós podemos entender aqui, meus irmãos, que Acabe um certo dia viu um homem chamado Nabote. Nabote, um homem agricultor, que tinha uma vinha, dava duro para tirar o seu sustento, cuidava bem da sua vinha. E a Bíblia diz que certo dia, Acabe analisa a vinha de Nabote. E ele vê que a vinha era bem cuidada. A vinha era muito bonita. Como a vinha de Nabote estava do lado do palácio do rei, a Bíblia diz que um certo dia ele vem até Nabote e faz duas propostas a Nabote. A Bíblia diz que a primeira proposta foi: me dê a tua vinha, porque eu também tenho uma vinha e eu tenho certeza que essa vinha é melhor do que a tua. Presta bem atenção na palavra. Me dê a tua vinha, porque eu tenho uma melhor do que ela para você. Mas se você não quiser me dar a tua vinha, você pode ter absoluta certeza que eu pagarei o preço por ela. Ele está dizendo: eu pagarei o preço que for necessário, mas eu quero a tua vinha. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que aqui tem duas propostas. A primeira é uma proposta de troca: me dê a tua que eu te darei uma melhor. A segunda proposta: venda. Se não quiser dar, me venda. Mas nós vemos aqui que Nabote, um homem que era fiel, que tinha um apreço pela sua vinha, um homem que valorizava aquilo que tinha. A Bíblia diz que sem hesitar, sem pensar, ele vai e não recusa a vender a sua vinha diante de Nabote. Mesmo sabendo, igreja, que aquela resposta que ele tinha dado ao rei poderia sim custar a sua vida. Mas nós entendemos que aqui Nabote, ele preferiu a morte do que vender aquilo que ele cuidava, que ele tinha preço. Nós podemos entender, igreja, que ele preferiu morrer do que se entregar ao rei, porque nós entendemos aqui que o rei saiu furioso. Ele sabia das consequências que estavam por vir, mas ele não tomou a decisão pela pressão, ele tomou a decisão correta, porque ele defendeu os seus valores. E aqui nós entendemos, igreja, nós trazemos para o dia de hoje essa palavra. Hoje a mesma proposta está sendo feita para muitos cristãos que estão em nosso meio. E tem muito cristão que está em nosso meio, ele não está conseguindo resistir à proposta do diabo. Tem muito cristão que ele anda no nosso meio, essa mesma proposta é feita para ele todos os dias e ele não consegue resistir. Tem muito cristão que ele está no nosso meio, igreja, ele não consegue resistir àquilo que está diante dos seus olhos. Glória a Deus, aleluia. Isso aqui eu posso pegar sem medo de errar, porque quem me deu a palavra foi Deus. Glória a Deus, aleluia. E tem muito cristão que ele está tomando decisão por aquilo que agrada os seus olhos, por aquilo que encanta os seus olhos. É crente que está como Ló. Ló, presta bem atenção, Gênesis capítulo 13. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, lá no capítulo 13, que os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a discutir por causa dos seus bens, por causa daquilo que tinha. E a Bíblia vai dizer assim que a
Abraão chega diante de Ló e diz a Ló: não é bom que nós venhamos a ficar brigando ou discutindo. Nós somos parentes, nós somos irmãos. Ó. Vamos fazer o seguinte: se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. A Bíblia diz que Ló toma uma decisão por aquilo que ele viu. A Bíblia diz que primeiro Ló, ele levanta os seus olhos. Ele viu a planície do Jordão e viu que aquela planície era bem irrigada. Era uma planície bem verdinha, bem cuidada. Mas a Bíblia é bem clara aqui, igreja. A Bíblia diz que era parecido como o jardim do Éden. Ser parecido não é ser. É quando o diabo ele chega diante de mim, de você, ele vai dizendo. Ele mostra, lá é melhor. Eu vou te dar algo melhor, parecido. Mas a Bíblia é bem clara, meus irmãos. É parecido, mas não é. E a Bíblia diz que era verde, lindo, bem irrigado, antes de Deus destruir aquele lugar. Eu quero dizer para você que está tomando a decisão diante dos seus olhos, por aquilo que encanta os seus olhos. Pode tomar cuidado, pode parecer lindo, maravilhoso no dia de hoje, mas sabe quando vai dar ruim para você? É quando Jesus bater na porta da tua casa. Aí eu quero ver. Qual que foi o fim de Ló? Ló tomou a decisão. Aquilo que encantou os olhos dele. Para quem conhece a história aqui, aonde que Ló foi morar? No final da sua vida? Junto com as duas filhas dele. Estava com Abraão, estava tudo bem. Porque a Bíblia diz: se você andar com um homem, que é o homem de Deus, você também será abençoado. Mas a Bíblia diz que o filho de Ló foi à caverna, junto com as duas filhas. Ali saíram os moabitas e os amonitas, aonde as duas filhas se deitou com o pai. É isso que nos leva, quando nós analisamos as coisas, por aquilo que eu e você vê. Hoje em dia nós estamos vivendo também uma geração de Esaú na terra. Uma geração que, no momento da sua necessidade física, ele não pensa na consequência do que vai vir amanhã. No momento da sua necessidade, ele troca, ele dá, ele vende. Sem se importar com as consequências. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Jacó e Esaú, filho de Isaac, a Bíblia diz que Esaú, na sua necessidade, Jacó aproveita e diz para o irmão: eu te dou um pedacinho dessa comida aqui, te dou um pouquinho, pedacinho de pão, mas se você me der o direito, presta atenção, se você me der o direito que você tem, direito de filho mais velho, se você me der esse direito, eu te dou um prato. A Bíblia diz que Esaú, no momento, ele não pensa na consequência. Ele pensa só em matar a fome, só em matar a sua necessidade. Sabe quando ele se importou? Foi quando a Bíblia vai dizer que quando Isaac foi abençoar. Aí sim, naquele momento, Jacó chega, toma a sua bênção. Aí naquele momento a Bíblia diz sim, que ele chora amargamente, porque ali ele se importou com aquilo que ele tinha feito lá atrás. E infelizmente, igreja, nos dias de hoje, muitos vai ser assim. Muitos vão se importar, sabe quando? Quando o livro de 2 Coríntios 5 se cumprir na nossa vida, quando todos nós estivermos diante do tribunal de Cristo, e lá tivemos que dar conta da minha e da tua vida, de tudo aquilo que você falou, de tudo aquilo que eu falei, naquele momento ele vai se importar. Quando estiver diante de Cristo, lá ele vai sentir. Porque lá eu e você, a Bíblia diz, lá eu e você que fomos fiel aqui embaixo, que seguramos o rojão, aguentamos a pancada e fomos fiel até o fim. Quando eu e você estiver recebendo a coroa de glória, recebendo, sendo tocada,
Sabe por quê? Quando a minha tristeza, a minha lágrima, o sofrimento aqui embaixo, quando eu e você estivermos trocando pela coroa de glória, muitos vão olhar e sentir, porque eu não fiz igual. Meus irmãos, infelizmente nós vivemos sim. Nós temos uma geração de Ló na terra que não se importa com a consequência. Uma geração de Esaú que está tocando aquilo que Deus deu por as coisas do mundo. Mas eu vim aqui nesta noite para dizer para você hoje que mesmo aqueles que estavam em nosso meio estavam aqui louvando, adorando, exaltando a Deus comigo e contigo, e hoje está no mundo. Trocou a porta do céu pela porta do boteco, trocou a porta do céu pela porta da balada, trocou a porta do céu pelo hall da fama, para estar nos maiores púlpitos. Eu vim aqui hoje para ser boca de Deus para a tua casa. Eu vim aqui nessa noite para ser boca de Deus para a tua família, para a tua casa. Deus me trouxe aqui para te dizer na noite de hoje que o mesmo que trocou a porta do boteco, o reino do céu, o mesmo que trocou pela porta do boteco vai ter que tocar a porta do boteco pela porta do céu. Aquele irmão que trocou a porta do céu pela porta da balada vai tocar a porta da balada pela porta do céu. Eu não sei qual é aqui a situação, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você na noite de hoje: não se preocupa, porque Deus tem pressa em salvar a tua casa. Satanás atacou a tua casa, achando que ia ficar por isso mesmo, mas Deus está dizendo, tocou o céu pelo boteco, mas Deus está dizendo, vai tocar novamente pelo céu. Ei, da mesma maneira que tem crente como Ló na terra, da mesma maneira que tem crente como Esaú, eu também acredito que ainda tem um pouquinho de crente na bote na terra. Eu ainda acredito que tem crente que não rende. Eu acredito que tem crente que não dá, não troca aquilo que Deus deu. Eu ainda creio. Se você está aqui, abra a tua boca e adora a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir, mas a minha Bíblia diz que o meu Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então eu ainda creio que da mesma maneira que tem crente Ló, ainda tem crente Esaú. Eu creio que ainda tem crente Mesaque, Sadraque e Abednego, crente que prefere ser lançado na fornalha do que se prostrar a Satanás, crente Daniel, que prefere ser lançado na fornalha, ser lançado na cova dos leões do que se prostrar diante da dificuldade. Ei, Deus está dizendo, ei, continua, ei, não para, prefira ser lançado na fornalha do que se prostrar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu ainda creio que esse crente ainda existe na terra. Crente que não se rende. Crente igual Paulo. Pode ser preso, pode ser perseguido, pode ser chibateado, pode ser humilhado, pode ser desprezado, mas ainda ele abre a boca e
daquilo que veio do céu. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ele ainda tem. Ainda tem. Eu sei que ainda tem. Porque senão, que sentido teria para Jesus ainda não ter voltado? Mas muitas vezes, sabe qual que é a jogada do diabo? A jogada do inferno é fazer muitas vezes eu olhar, você olhar ao nosso lado, ver os nossos irmãos, como que está a igreja no dia de hoje. Mas eu vim aqui para dizer para você nesta noite que a minha Bíblia me garante que Deus não esquece de você. É pouquinho, mas tem. É pouquinho, mas ainda existe. Lembra da igreja de Sardes? A Bíblia diz assim: tem fama de vida, mas está morta. Sabe por quê? A estratégia do diabo hoje, meus irmãos, aqui, não é mais tirar de dentro da igreja e levar para o mundo. Não, porque tem o homem de Deus, tem a mulher de Deus que vai atrás. Azaías ouviu o que aconteceu. E ele chegando lá, ele pega, ele ora, fala que Jesus ama, que Jesus cura, e ele liberta e ele volta. Mas hoje a estratégia do diabo é matar dentro da igreja. Sabe por que matar dentro da igreja? Ele usa quem está aqui em cima para pegar o mel para você, pegar que Jesus vai te dar, que Jesus vai fazer. Ei, Jesus pode te dar sim, Jesus pode te dar casa, o diabo também pode, Jesus pode te dar carro, o diabo também pode, Jesus pode te dar o melhor terno, a melhor roupa, o melhor sapato, Satanás também pode. A única coisa que Satanás não pode é te dar o reino do céu. Está na palavra, ela tem que ser pegada. A Bíblia diz que Deus olha lá de cima, João, fala só para aquele pouquinho lá, para aqueles que lavaram as suas vestes. Então Deus enxerga você no meio deles. Deus enxergou Noé, tudo corrompido, Deus achou um. Então Deus está dizendo, continua, fica firme, não se prostra porque Deus está te vendo. Diga, Deus disse para João, diga para aquele pouquinho que lavaram as suas vestes, não se corromperam, diga para eles, eu estou de olho, eu estou vindo. É por isso que no começo da mensagem eu disse, Deus tem pressa de salvar a tua casa, a tua família. E eu quero ser boca de Deus para a tua vida hoje, para a tua casa, para a tua família. Ei, é na autoridade de Jesus que eu quero dizer aqui, nessa noite de hoje. Ei, eu quero dizer, o que eu vou falar aqui não é ano, é dias. Jesus está dizendo é dias, pode contar o dia, porque aquele que tocou o mundo, aquele que foi para lá, aquele que te tirou o direito daqui, entrou com o direito do entrar no reino do céu, para estar no mundo. Jesus está dizendo, vai voltar de lá e vai vir para cá. Jesus está dizendo, não se preocupa, porque a alma dele não está perdida. O diabo pode julgar. Escuta o que eu vou dizer aqui agora. O diabo pode julgar quem está lá. Isso aí, irmãos, é a fraqueza tua. Porque nós temos que tomar muito cuidado. Está lá, mas está fora da presença de Deus.
E tem gente que está aqui, só está o corpo, mas o coração está lá. E tem muita gente que está lá e o coração ainda está aqui. Ele está lá, mas tem ensinamento. Está lá, mas a palavra está guardada. E Deus está dizendo, a palavra está lá. E se a palavra está guardada, Deus está dizendo, eu também guardo lá. Independente, o diabo quer matar, quer roubar, quer destruir. Mas Deus está dizendo, a palavra ainda está guardada. Sabe qual que é a minha preocupação lá dentro da minha casa? É pregar a verdade para esse daqui, ó. Aqui é testemunha. Vai fazer 14 anos, eu não quero saber. Se tem 14 anos, que idade tem? Lá dentro de casa, ouve a verdade, vive a verdade. Lá dentro da minha casa, não assiste qualquer coisa, só assiste aquilo que eu e a mãe dele assistem. Não tem esse negócio de ficar olhando para o mundo, porque o diabo está preparando, é a televisão. Eu vou te dar um exemplo. Você lembra? Quando você era mais novinha, mais novinho, você via essa bagunça hoje na televisão? Mulher beijando mulher, homem beijando homem. Vai ver os desenhos, sempre uma mensaginha subliminar. Você não via isso? Hoje liga a televisão, os desenhos, ó, menininha andando de mão dada, as criancinhas, isso aí, meus irmãos, é apologia ao diabo. E Satanás está usando isso, porque nós estamos acostumando a ver aquilo lá. Então não faz mal para você, que você já sabe, tem consciência, mas para as crianças não. Isso aqui não adianta. Amanhã pode ir para o mundo. Verdade. Mas a palavra foi pregada dentro de casa. É isso que importa. Vai conhecer a verdade. Se for para o mundo, morrer lá no mundo, sabe para onde vai. Sangue não está na minha mão, porque conhece a verdade. Quer fazer um teste no final do culto? Vai falar de Bíblia com ele. Só toma cuidado para você não passar vergonha. Mas eu falo para ele, não adianta conhecer, porque o diabo também conhece. É verdade. Crente tem que viver. Crente ele pega e o testemunho de vida dele é a maior pregação dele. É verdade. É o que eu ensino. Tem que viver. Não adianta vir aqui falar bonito, cantar bonito, pregar bonito e não viver, vai para o inferno do mesmo jeito. É Jesus. Verdade, Jesus. Mas eu quero encerrar aqui dizendo para você. A palavra que eu estou pregando aqui é para quem está aqui e para quem está lá fora. Se você que está aqui, eu não te conheço, mas Deus te conhece. Deus sabe quem você é quando você está sozinho. Eu não quero saber, mas Deus sabe. Mas se você quiser e querer entrar no reino do céu, começa a aprender a palavra, porque é ela que tem o poder de te colocar lá. Como o irmão lá já mesmo falou aqui, a porta ainda é estreita. A porta ainda é estreita. Sabe por quê? Muito pouco vai passar por lá, porque a Bíblia diz que a porta é Jesus. E lá não vai ter choro não, gente. Lá, 2 Coríntios capítulo 5, não vai ter jeito. Quando eu e você estiver diante do tribunal de Cristo, lá nós vamos prestar conta. Então Jesus está dizendo para você que está aqui hoje, ainda é tempo de você se arrepender. Ainda é tempo de você voltar para a casa do Senhor. Porque lá vai ser tarde demais. Então leva essa palavra para o teu coração. Você que está lá. Nem lá, nem cá. Jesus está dizendo, volta. Vem para cá. Porque talvez hoje pode ser o seu último culto. Então leva essa palavra para o teu coração. Seja na bote na terra. Não dê, não troque, não venda aquilo que Deus te prometeu, que é o reino do céu. Tudo que você fizer do lado de fora, você está perdendo o teu direito de entrar no reino do céu. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Vem, Jesus.
Aleluia.